Salve galera, começando mais um vídeo aqui no podcast e hoje eu vou trazer alguns foreshadows de Oda. A gente sabe que o que não falta na obra é foreshadow, mas eu vou destacar aqui 5. Eu quero saber se você vai lembrar de mais algum, já deixa aí nos comentários. Inclusive, a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo com prováveis foreshadows, que tem muita teoria especulando e a gente vai ver o que é que pode ser de fato. Então deixa o like, espalha o vídeo pra galera, é importante pra gente que tá voltando aqui com o projeto a todo vapor. Vai ter review do volume 99, Pombo vai trazer aqui, vai falar sobre a edição da Panini, obviamente. Então espalha o vídeo pra galera, segue o podcast nas redes sociais. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo. Muitas vezes que ele tem o final da história claro em mente. E por tabela, com certeza, ele já tinha o desenvolvimento da maioria dos personagens, sendo um deles, obviamente, Sanji, que ele já tinha o desenvolvimento. A prova disso, eu vou mudar a tela aqui, é que no capítulo 174 a gente tem a introdução de Mr. Prince, que é como ele se autodeclara em Alabasta. Surgiram muitas teorias na época, logo depois, na época de Noland, a gente fica sabendo que ele nasceu no North Blue, enfim, tem uma série de fatores, mas a primeira dica de Oda que Sanji teria alguma relação com algum tipo de família um pouco diferente do que a gente acostumou a ver com Zef, por exemplo, foi no capítulo 174. Do 174 a gente vai para o 812, onde a gente tem a primeira citação de Sanji como sendo da família Vinsmoke, e depois a gente descobre que ele é de fato filho de uma família entre aspas nobre da Germa e tudo mais que a gente sabe. Então Oda já tinha planejado esse desenvolvimento de Sanji, com certeza. Esse aqui é o primeiro foreshadow e saiu do 174 para só ser revelado no 812, e a gente tem um arco todo baseado nisso, que é o arco de Holy Cake. Lembrando que se você não deixou o like ainda, deixa, que é importante. Esse foreshadow de agora é um que a gente viu se confirmar recentemente. Vou mudar a tela aqui, você já imagina do que eu vou falar. É a capa do capítulo 310, Anel da Desordem, onde a gente tem inclusive Luffy com o símbolo dos Kozuki e um dragão rosa gigante atrás. Logo que Momonosuke apareceu em Wano, a gente tinha sim algumas teorias rodando na internet que essa seria a sua forma adulta. Não se sabia como isso seria feito, se seria Jellery Bonnie aparecendo em Wano, se seria a própria Shinobu com seu fruto, ou se seria o próprio despertar da Smile, entre aspas, né? O despertar da Smile de Momonosuke. Fato é que isso foi no capítulo 310. Até que essa teoria se confirmou no capítulo 1023. Então no capítulo 310, Oda já tinha deixado claro que isso poderia acontecer e se confirmou no 1023. É um cara que, tirando um parâmetro de poder ou outro, uma discussão ou outra, parece ter pleno controle da obra que ele escreve. Eu estava inclusive conversando isso com um amigo. Oda tem o início e o fim muito claros na mente dele. É claro que o durante pode ter variações, aqui no caminho ele pode alterar uma coisa ou outra, mas o começo e o fim estão da mesma forma, então eu acho difícil que ele consiga se perder na narrativa por conta disso. Um outro foreshadow que foi percebido depois, não demorou tanto entre um capítulo e outro, mas vou mudar a tela aqui, é a morte de Ace. A gente pode ver que Luffy está com o Ice na mão, com a cara muito parecida com a cara que ele faz quando Ace morre em seus braços, e a morte sendo representada por Brook, ele com a carta de Brook, já que ele tem a fruta da alma. Brook já morreu e continua vivo, aquela velha piadinha, e ele com o Ace ali na mão, com a carta da morte. Isso foi no capítulo 520 e Ace morre no capítulo 574. A gente pode ver que teve uma distância menor com relação aos outros, mas não deixa de ser um foreshadow. Afinal de contas, se eu não me engano, Oda já falou em entrevista que quando ele escreveu Ace, ele não sabia se colocaria como filho de Gold Roger ou não, porém a sua morte já estava escrita, então Ace realmente já teve o seu foreshadow aqui com relação à sua triste e infeliz morte. O próximo foreshadow é de um personagem que na verdade tem 80 milhões de foreshadows, porque todas as mentiras dele viram verdade, pelo menos a grande maioria até agora virou. Inclusive eu fico com um pouco de dúvida, eu vou mudar a tela, porque nessa tradução o Sop fala em 80 milhões de soldados. Eu já vi algumas traduções dele falando 8 mil seguidores, e a gente sabe que isso acontece em Dressrosa no capítulo, vou procurar o capítulo aqui, peraí. Esse possível foreshadow acontece no capítulo 744, a gente sabe de toda a relação de God Usopp com os Tontatas, com toda a galera que tava em Dressrosa. A gente não sabe ao certo se eram 8 mil guerreiros, mas alguns fãs já consideram que isso aqui já foi mais um dos vários foreshadows de Usopp. Inclusive eu já falei aqui em live que tem um foreshadow recente com relação a Loki, ao Elbaf e a silhueta dele. Eu vou falar no próximo vídeo de possíveis foreshadows da obra. Vamos para o último agora. Falando hoje sobre esse último, parece realmente ser muito claro, porém na época passou despercebido por muita gente, pela grande maioria, inclusive por mim, já que eu já acompanhava o mangá semanalmente nessa época, que é o capítulo 746. Nesse capítulo, do Flamingo coloca a gaiola em Dressrosa e coloca prêmios nas cabeças de todos que estão lá
menos de Kanjuro. Isso inclusive foi percebido pelos Chapéus de Palha, eles fizeram uma teoria acertada sobre Kanjuro ser o traidor, inclusive com referências históricas muito bom. Porém, até aquele momento, a maioria não tinha percebido, e na época do capítulo isso passou batido, e eu posso dizer porque eu estava vendo tudo na época. Passou batido, e aí a gente descobre, depois do capítulo 746, que o traidor era de fato Kanjuro no capítulo 974. Pois é, então isso significa que a gente teve uma distância considerável, mais um dos vários foreshadows de Oda aí, e que ficou na nossa cara, coisa que ele faz constantemente. Então é isso, galera, eu quero saber se você lembrou de mais algum foreshadow, lembrando que o Sop tem 80 foreshadows diferentes, dá pra fazer um vídeo só com isso, mas eu quero saber se a gente esqueceu de algum. Deixa o like, espalha pra galera, é importante pra gente, tá? Tamo junto.